da ponte do 25 está a causar dores de cabeça aos cidadãos que fazem circular pelaquela zona. Uma via de muita circulação rodoviária e até interprovincial. Para quem vai ao Bengo, o Ige, também ao Zaire, quase que utiliza aquela via em função das boas condições do tapete asfáltico. É para dizer que a circulação tem sido complicada para os peões porque a pedonal foi abandonada. A estrutura metálica foi deixada ao meio da estrada e sem uma explicação aos utentes que estão naquela localidade e que precisam fazer a travessia. Não foi concluída e a nossa equipa foi chamada até lá para denunciar este bem público que foi abandonado, não diria bem ao meio da estrada, mas na parcela entre o sentido descendente e o sentido ascendente, aquilo foi abandonado. E nós queremos agora ver com Manuel Gunza e Joel. Alerta! É um arriscar no chuvisco. Tudo ou nada. São vidas postas em risco e outras que já se perderam, como conta Rosário Simão, um dos moradores que já foi vítima de um acidente no mesmo local. Sim, eu moro aqui desde 2016 e eu frequento essa via constantemente. E aqui nós costumamos ultrapassar a via e costuma ter aqui muitos assaltos, muitos acidentes, que muita gente que está aqui. Como eu já fui também uma vítima, quase também aqui já também sofreu aqui um acidente. Mas graças a Deus, agora tento ultrapassar aqui frente a essa curva. João Francisco, um dos muitos que aí circula, chama a atenção do governo para ter em conta o investimento feito e a julgar pela importância daquele equipamento. Eu penso que o governo da República de Angola devia estar a verificar, primeiro, nos gastos em termos de recursos financeiros, que tem vindo, portanto, a fazer ser emprego, no sentido de que esse tipo de obra fosse efetivado para o uso da população. Porém, lamentavelmente, não se verifica isto. Acho que é algo incorreto. Pelo tempo que já se verifica a existência desta ponte, é o tempo que já devia ser acabado e, se calhar, dar ênfase a outras atividades para o desenvolvimento do país ou mesmo para o bem da população. O tempo é demasiadamente suficiente para que tudo fosse pronto. Se o governo, a quem de direito, achar que pode ser recuperado, acredito eu que o material ainda está bom, está intacto. E pelo que estamos a constatar, ainda tudo dá para ser recuperado. Se realmente é quem de direito achar que dá para esta obra ser recuperado, ainda há tempo para se efetuar esse tipo de coisa. Esta ponte contribui positivamente, atendendo os constrangimentos que se verificam a nível de Luanda, sobretudo o movimento de viaturas. Esta ponte, claro, serve para ajudar a população, para evitarmos atropelamento e outros acidentes. Para quem se vê na condição de um beco sem saída, como o morador Antônio Miguel, é uma travessia que se faz de tripas ao coração. Esta obra é uma obra abandonada. Isso é um risco. Por exemplo, essa estrada é muito extensa. Então as pessoas têm o risco de atravessar. Por causa, neste momento, eu vou atravessar, vou para aquele lado. Então, vou ter aqui que ter cuidado de como atravessar até que eu conseguir atingir no outro lado. Se esta obra tivesse feita já, eu não teria mais medo de atravessar aqui, seria na ponte. Com uma segurança, como humano, o gajo tem que atravessar a estrada com segurança. Aqui já não há segurança. Cita Isabel, outra das muitas cidadãs que faz uso da via, lamenta o desperdício do equipamento e das vidas deixadas à sua sorte. Eu acho que isso é desperdício de dinheiro, né? Atendendo a situação que se encontra o país, desperdiçando dinheiro assim, é complicado. É complicado. Quanto isso deveria se aproveitar o benefício para a população, né? Entendendo? Tem muita população que vive aqui nestes arredores e não consegue fazer travessia na ponte porque encontra-se nessas condições. Já lá se passa por aí dois, não estou em erro, 2 ou mais anos. Até agora não se resolve, não sei o que se passa. Eu acho que vão querer gastar mais dinheiro para resolver isto. E é complicado desperdiçar dinheiro do país assim. Depois vai aparecer mais outros gastos. E é complicado. Tá, mas, como vês, está assim no abandono.
Complicado. Isso tornou esconderijo dos bandidos. E é complicado isso. Há cerca de 3 anos que a segurança dos cidadãos é ignorada e, consequentemente, são vidas que, dada a movimentação da estrada, correm o risco de atropelamentos mortais, assaltos e acidentes. Já não conseguimos atravessar em condições, corremos risco de ser atropelados, nós atravessamos de forma arriscada, atravessamos aqui, a ponte está trazendo muito transtorno para nós. Gostaria só que nos facilitassem, que reabilitassem a ponte para nos facilitar a atravessar, porque nós aceitamos a correr risco de vida. Há cerca de 3 anos, moradores do bairro Canjins, em Viana, próximo ao viaduto 25 de Abril e utentes da estrada Fidel de Castro, enfrentam cenas de acidentes, atropelamentos mortais e assaltos, tudo por causa da ponte aérea que foi partida em consequência de um embate de um caminhão. Olha, esta pedonal, repare a situação muito delicada, porque passam os cidadãos, submetem-se a essa situação como se fossem animais selvagens, não é? Esta senhora, quer dizer, tem que ir para o outro lado da estrada e nós vemos isto com olhos de tristeza, não é? Incompetência de quem está a governar em não colocar a pedonal no local devido. Ou seja, foram colocar num ponto que nem é o ponto de travessia dos populares daquela zona. Mais do que isto, é deixar as populações em estado lastimável, né? Numa condição desumana, porque isto não é humanização. Não se pode perceber como é que as pessoas fazem a travessia deste jeito. Isto é quase que toda Luanda. Funciona-se assim, quase que toda Luanda. Primeiro é que colocam as pedonais em locais impróprios. Depois é que esta foi abandonada. Essa está na Avenida Fidel Castro Ruz, ali após a ponte do 25, quilômetro 25, sentido descendente quem vai ao Sequel. É uma zona, quer do lado oposto como do traseiro, tem muita população. Há muitos habitantes. Muita gente faz a circulação. Aliás, as nossas populações vivem muito ao redor das vias principais e onde constroem as suas habitações. E aqui nós reparamos que, ao exemplo do que aconteceu ali na entrada do Zango, no desvio do Zango, abandonaram também. Quer dizer, não se consegue entender. Alguém que me disse que não, nós estamos a governar o país, nós vamos melhorar. Até uma pedonal não se consegue colocar e deixa-se as pessoas à sua sorte, porque o administrador não faz a travessia aqui, o governador não faz a travessia aqui, o ministro não faz a travessia aqui, o secretário de Estado não faz a travessia aqui, todos eles juntos e misturados e elas não fazem a travessia aqui. Logo, isso não lhes incomoda. Ai deles, se morresse aqui um filho dos tais, podiam já resolver essa situação. Pior é que essas pedonais, segundo informações que já disse a semana passada, foram doadas pelo governo da Alemanha para o governo da província de Luanda. Acontece que a colocação das pedonais deve existir uma comunicação com a comunidade. Aliás, também pedir isso, porque aqui não se faz referendo nenhum, aqui aumenta-se províncias quando se quer, aqui faz-se Constituição da República quando se deseja, porque alguém decidiu que hoje tem que alterar o artigo tal, não se consulta as pessoas, aqui vive-se assim a baldeia, não é assim, é sobrevivência total, e eu é que mando, eu acordei com uma chinela, então vou decidir também meter um artigo sobre as chinelas, não é? E assim, pronto, tudo, pala com bango pimpa, não é? É tudo de truque. Como é que um investimento desse, ninguém é chamado às barras do tribunal, ninguém presta conta, o governo da província nem sei se sabe se isto é competência do governo da província ou do Ministério da Construção, ninguém é chamado, isto está aqui abandonado, como disse essa senhora aí muito bem, não é? A senhora diz que é um dinheiro perdido e pode ser um esquema para gastar-se outro dinheiro. Então temos zonas que precisam, esse investimento, se não saiu do bolso do governo da província de Luanda, tem que pelo menos... A dona Cátia Isabel diz que aqui pode ser mais um furo para se buscar dinheiro aos nossos cofres. Quando se fala do Estado, estamos a falar de nós. Podem estar aí buscar de novo aquilo que é nosso. Isto denota incompetência. Mas nada, não há outra palavra. Se alguém diz estar a governar e não consegue colocação definitiva de uma pedonal ou uma passagem de nível superior para peões e abandona sem dar o tratamento
Meu caro, você não me pode convencer que estas pessoas estão em condições de administrar um município, de governar uma província, de governar um país. Não estão. Dali as catacumbas, as quedas, as falhas que temos há 46 anos, que estamos a tentar inverter daqui, para os lados dali, reforma daqui, e não dá certo, só dá desgraça. Por isso é que os filhos deles não estão a viver cá, porque eles sabem que aqui é só para cavar a massa. Porque viver não dá, mandam para o outro lado. Nós é que ficamos aqui feitos uns ratitos quaisquer. Não pode ser, é uma pedonal, é fundamental. Esse troço é de muita circulação, as imagens mostram, olha a quantidade de caminhão. Como é que um governo se compadece um administrador, uma governadora, com uma estrutura dessa, ninguém faz um trabalho da comunidade para constatar. Então passa-se ali, já não falo da iluminação que não há, porque esse é outro problema, dos roubos e não sei o quê. Mas estamos a ver pais e mães assim, uma estrutura dessa, abandonada à sua sorte. Não é? A senhora está a fazer a travessia como se estivesse a ir à procura de cangumbe, não é? Aqueles pucos e tal, na mata. Porque está ali capim, tudo isso assim, não é? Abandonado, sem condições de... Olha, ela fazer a travessia, parece um animal selvagem que está aí para o outro lado para pegar a sua presa. É um ser humano. Caminhões, temos empresas aqui, as pessoas vão de um lado e do outro, não é? E vive-se assim mesmo, olha-se assim como o mínimo razoável. Costumo eu a dizer, quem diante a esta situação não se compadece, não está em condições de administrar, nem sequer uma casa consegue administrar. E este é o grande problema da nossa Angola e daqueles que dizem serem governantes. Boa parte deles. Não pode ser. Até uma pedonal nós temos dificuldade, os nossos governantes têm dificuldade, os gestores públicos têm dificuldade de fazer chegar isso. O administrador não tem poder, o administrador comunal está um pouco. A governadora diz que não, isso aqui não é um projeto meu, porque é tudo dentro da micha, está todo mundo na gatunagem, né? Ninguém consegue colocar e parar, tomar nota. Os nossos dirigentes não têm uma caderneta sequer, onde tomam nota, tudo é assessor, tudo é não sei o quê, tudo é gabinete de comunicação, tudo é da pimpa, tudo aqui, papelado. Podiam fechar, vedar a cidade, escrever, estamos em retiro governativo e ninguém faça mais nada. Então queremos ver essa situação. Temos assuntos mais sobre o pedonal, mas vários passageiros que diariamente procuram viajar para a província de Cabinda enfrentam muitas situações menos boas para conseguir um voo destino às terras de Mayombe. A situação é tão grave que coloca entre crianças, jovens e adultos no terminal doméstico de Luanda em situação precária. Esta situação chega ao ponto de deixar os próprios passageiros horas a fio em pé naquele terminal doméstico. Tudo porque há uma desordem da companhia aérea e, por outro lado, falta de organização para se fazer um check-in. Leva-se dias, reparem, dias para se fazer um check-in. Quem quer ir para Benguela passa uma odisseia. É um autêntico calvário para se viajar a Cabinda, melhor dito, estava a dizer Benguela, é Cabinda, para se ir a Cabinda. Nós fomos até ao terminal doméstico, chamados por essa iniciativa de fazer o trabalho para a comunidade, e vamos ver o Nildo Vidal e o Fábio Caldeiras com a sua lente. É agora, Angola, alerta. Terminal doméstico de Luanda, partidas. Estamos perto das 16 horas. O movimento aqui é este. Muitos destes passageiros têm como destino Cabinda. Dizem não ser fácil partir daqui para aquele ponto do país. Está mesmo cada vez mais difícil, principalmente na compra de bilhetes, está mesmo muito difícil. Está mais caro, há morosidade, o que é que se passa? Está razoável. Ontem tive uma informação que o bilhete acho que estava a 17 mil kwanzas, mas isso dependentemente do câmbio do dia, tem vezes que sobe, tem vezes que baixa. E o que me complica mesmo, ou nos complica, penso que é, supostamente, anteriormente, os bilhetes estavam acho que 13 mil kwanzas, mas só que depois ouvi que os bilhetes subiram e depois os quilos baixaram.
Antes era 30 quilos, mas agora está 20 quilos. E está mesmo a nos dificultar bastante, principalmente para os negociantes. Nessa altura tem uma urgência para ir à Cabinda e não consegue por causa da aquisição do bilhete? Sim, sim. Está mesmo difícil. Às vezes te colocam em espera, né, na lista de espera, mas às vezes nem consegues. Às vezes consegues, se conseguires, se calhar o bilhete passa a ser mais caro. Depois de fazermos esta entrevista, fomos impedidos de continuar no recinto do terminal doméstico. Do lado de fora, mais vozes se fizeram ouvir quanto aos constrangimentos que encontram para viajar. Cada vez está mais difícil. Está mais difícil porque a aderência para percurso Luanda-Cabinda ou o inverso é de caráter de muita demanda e que o pessoal não tem outras vias, senão vias aéreas para poder aderir. Eis uma das causas da dificuldade para poder aderir à viagem de Cabinda-Luanda ou Luanda-Cabinda, certo? O que é que está difícil? O bilhete de passagem? Realmente o bilhete de passagem está difícil, porque se tu quiseres uma data muito próxima, é bem verdade que tens de anteceder uma compra de passagem por um mês antes. Lógico que está difícil. Está difícil, está. Até não percebo por que essa dificuldade. O que se nota que todo mundo que faz teste para a Cabinda nunca antes vimos positivo. Mas há dificuldades de voo, isso ninguém pode passar a limpo. Sim. Quanto tempo é que está a luta para ir à Cabinda? Olha, provavelmente 3 semanas. 3 semanas. A dificuldade consiste na aquisição do bilhete ou poucos voos para esta província? Se há pouca, quando há muita procura e a demanda for pouca, eu creio que há sempre a dificuldade. A dificuldade é no encontrar lugar para tal. Uma vez que, certas vezes que os voos vão vazios, mas aqui há procura. Tu ligas no call center, nunca tem lugar. Mas voos vão vazios. Muitos destes passageiros, já gastados de tanto tempo de espera e com medo de retaliações, não aceitam entrevistas, mas é visível o seu estado de desespero pela morosidade, principalmente na compra de bilhetes de passagem. Quando questionamos sobre a solução deste problema, a resposta deste passageiro é clara. Aumentar frota. O problema se resolve. Não é preciso fazer muita matemática para acabar com isso. É aumentar serviços e alterar voos pequenos com voos substituir os voos maiores. Porque vais meter uma província com tanta demanda, um voo de 70 lugares, certo? Mas com voos maiores que poderiam escoar todo mundo para a Cabinda ou tirar de lá para aqui, seria melhor. Não tem necessidade de meter um voo de 70 lugares enquanto temos um Boeing. Então, a solução é aumentar mais serviços e mais lugares, que é aumentar um aparelho maior. Creio que isso seria a solução. Eu gostaria que o bilhete, pelo menos de Luanda a Cabinda ou de Cabinda a Luanda, descesse mais ainda, porque uma vez que, infelizmente, não temos estrada que sai de Cabinda a Luanda ou de Luanda a Cabinda, então eu gostaria que, pelo menos, resolvesse a situação das vias ou uma via que dá acesso a Luanda a Cabinda e os bilhetes descer mesmo, porque isso ia ainda nos facilitar para nós cabindenses. As autoridades competentes, concreto, as vias aéreas, a TAG, né? Diria eu que deveriam procurar melhorar mais e cada vez mais os percursos aéreos, ter um valor um pouquinho mais acessível do que já se tem e, sobretudo, também, uma vez que Cabinda diria uma das províncias que não tem outras vias senão aéreas, deveria ser mais tratada com mais atenção, com mais diferença, porque outras províncias, para além de Cabinda, têm vias ferroviárias que podem muito bem circular sem tanto quanto precisar que uma via aérea os facilite. Já quanto a Cabinda, o caso é um pouquinho mais peculiar. Na parte exterior do terminal, para além de pessoas, muitos carros, mostrando assim o movimento aqui em dia de voo
para Cabinda. Para Cabinda, uma província que temos muita estima, uma província com muitos recursos minerais, muitos recursos humanos, essencialmente. Um abraço aos nossos irmãos de Cabinda, Mbote Yaye, em Cabinda. É triste sabermos que ainda temos que continuar a falar da situação de Cabinda com situações que podem ser resolvidas. Aliás, falou-se há bocadinho aqui um dos telespectadores qual é a solução. Por um lado, reclama-se que o país não tem dinheiro. Se o país não tem dinheiro, está aí a solução. O dinheiro há, mas há muita incongruência, muita incompetência, muita falta de vontade, muito desprezo por parte dos cidadãos e há gente que está em locais que não deviam lá estar. Eu ainda acho que em Angola muita gente está no funcionalismo público, nem devia estar a trabalhar em nada. As pessoas podiam arranjar-lhes uma província que não tem administração, ficam eles só a cuidar das árvores, mais nada. Porque não se pode perceber, nem conceber, né? Cabinda, a demanda é tão grande. Se há demanda é porque há dinheiro. É o mesmo que acontece nos transportes públicos em Luanda. Cabinda carece porque muita gente vai e volta, vem para aqui, para as consultas. Este também é outro problema que devemos perceber. Por que muita gente sai de Cabinda para vir para aqui? À procura de outras condições. Há quem até faz negócios. Por causa da burocracia ao nível da documentação. Há documentos que não se tratam em Cabinda, têm que se tratar em Luanda com mais celeridade. Por quê? Porque Cabinda não tem o que devia ter. Eu já chamei a atenção que Cabinda, mais do que um estatuto especial, não é? Cabinda devia ter algo muito bem organizado. Repare que esses populares estão 3 semanas para fazer uma viagem. Não é? Nós vemos o Brasil, que eu chamo muito a atenção, a África do Sul, Cabo Verde, com ligações às praias, às cidades, não é? Em muitas zonas, como é que Cabinda há uma dificuldade tão grande, de resolver um problema que já dura, dizem os ingleses, a long time, né? Que já dura muito tempo. Por que não se dá a resolução? A TAG vem com documentos, vem com comunicados. Meus caros, a solução, aliás, vamos lá perguntar, onde é que andam as operadoras privadas, as companhias aéreas, eu digo operadoras, as companhias aéreas privadas, onde é que andam? Por que o monopólio ficou com a TAG? Por que não vamos passar para o setor público um concurso a empresas para operar em Angola? Ah, mas não é rentável. O pior é que nós vemos que os preços cobrados aqui são tão caros, porque há toda uma rede de corrupção neste setor. Só se entende isto. Porque não se percebe, Cabinda não se faz 1 hora, salvo erro, não se faz 1 hora de voo. Nós podíamos ter 4, 5, 6, 7, 10, 15 voos a Cabinda, diários. Tem 2 ou 1, não sei, por dia, e que acaba por deixar muita gente por terra. Mas o que deixa não são as pessoas por terra, é o dinheiro. Deixa-se dinheiro. Com mais frequência, mais gente iria a Cabinda. Mais idas a Cabinda, mais entraria para o cofre. Ah, mas não é rentável. Calma aí, meus senhores. Alguma coisa não bate certo. Nos outros países, nós vemos um voo de ligação ao nível do próprio país. Não custa sequer 60 euros. Não custam $60. Por que aqui um voo 30, 40 mil, até 70 mil kwanzas para voar dentro da própria Angola? Para ir ao Mochico é uma dor de cabeça, para ir ao Uamba é um problema, para ir em Cabinda é uma estrutura, é uma odisseia. As pessoas não têm famílias. Os oportunistas também ali na zona do Mártires fazem das suas. Há uns que são heróis e umas também que dão abrigo. A pessoa tem que gastar com pensões, tem que gastar com hospedaria, tem que viver em situações deploráveis. Já vimos cenas aqui até de quem deu à luz aqui por causa dessa situação. Ah, não, diminuímos o preço é peso, é assim, da carga. Ok, muito bem, diminuiu-se. E qual é a solução? Mas o preço do bilhete aumentou. Há muito mais demanda, é uma questão de rácio. Os senhores da TAG têm que apresentar um relatório e dizerem por que esta situação continua assim. É preciso rever esta situação. Precisamos, a todo custo, dar uma solução diversificada à questão de Cabinda. É aumentar a frota. É criarmos uma interação. Eu gostava de ter a menina falou bem aí, como nós não temos estrada a ligar por terra, então Cabinda podia diminuir. O governo de Angola fez uma subvenção dos preços de Cabinda. Eu acho que não é o ideal, não seria isto,
mas lá o fizeram. Os problemas continuam. Era aumentar o número de voo e ter os preços de bilhetes que cheguem mais ou menos à população agora. Pelo facto de Cabinda não ter ligação por terra, é a única província, por isso é que ele é um enclave, é a única que não está ligada ao nível de terra, por isso é que ele é um enclave, não é? Então, devíamos encontrar aqui alguma simpatia estatal para essa situação? Não sei, mas seria um pacto nacional para a questão de Cabinda, não é? Aquilo que é chamado de Estatuto Nacional. Eu tinha pedido, mas a produção me diz que não consegue encontrar. Vocês devem estar lembrados que na gestão da governação angolana de José Eduardo dos Santos, há uma imagem que está na Angope, vocês podem procurar, de uma ponte que seria construída do Soio até Cabinda. Onde é que anda? Cadê o projeto? Assim como o aeroporto internacional podia ser em 2018, estamos em 2021, bolinha, zero, nada é feito. A pobreza podia terminar em 2012 em Angola. Até hoje continuamos mais pobres do que aquela pobreza do anterior. Antes achávamos que éramos pobres, mas não. Agora demos conta que nem somos pobres, nem miseráveis. Estamos mesmo na lama, lixados, rebentados, na desgraça, não é? Assim a viver feito uns crocodilos qualquer trogloditas, não é? Numa terra chamada Angola. Esta ponte devia facilitar, e era necessário, porque Cabinda tem que ter essa ligação. Há quem nasceu em Cabinda, conhece o Congo Democrático, mas não conhece todas as outras províncias de Angola. É mais fácil ir almoçar no Congo Brazzaville do que vir aqui para Luanda ou para o Soio, porque há dificuldade. E a parte que liga Soio e Cabinda é tão pequena que você só faz 11 a 10 minutos e meio de voo do Soio para Cabinda. E nós devíamos ter esta coragem, os governantes angolanos, para ver essa situação de Cabinda. Não podemos estar a torrar dinheiros assim, senhores. Precisa-se, há demanda, as pessoas não estão aí de borla, de graça. Agora, chamou-me a atenção uma situação que já tem se reclamado na TAG. Você liga para um primo seu que estava na luta e ele conseguiu lugar. Você não conseguiu, porque liga para o call center, nunca tem lugar. É um esquema na TAG. Isso é uma denúncia. E os senhores têm que averiguar. Lembrem-se que veio cá um inglês da Emirate, que começou a trabalhar, em 6 meses, fez uma faturação que quem lá esteve há 6 anos não tinha conseguido fazer. Em 6 meses. Arrumou aquilo. Mas ele deu uma entrevista a um jornal e disse que se fosse um angolano no lugar em que eu estou, cá já não estaria. Porque a pressão é tão grande, politicamente falando, que quem dirige a TAG tem que ceder os apetites políticos para permanecer no cargo. Daí que quem passa na direção da TAG tem que ser exatamente gente ligada da pambala, do biolo, né? Gente que só rouba, que só nos prejudica a nós. Porque não se entende como é que alguém que está a viajar liga para si e diz, mano, mas o voo está vazio. Isso eu já constatei. Quero ir para Cabinda comprar outras partes do mundo. Estamos no voo, o voo não tem quase ninguém. Mas as pessoas andaram à procura. Porque há um esquema de venda dos bilhetes para passar a terceiro. As agências têm que se investigar. Quem são os donos verdadeiros das agências de viagem? Gente ligada na TAG. Tem esse esquema. A corrupção aqui está muito enraizada e se nós continuarmos aqui nessa luta, nunca vamos sair daqui hoje. Nunca. Angola não vai ser aquela que nós sempre desejamos para os nossos filhos, nossos descendentes. E para nós, que já nem estamos a conseguir viver para essa Angola. É complicado. É muito difícil. Olha, falando nisso, há um vídeo que eu gostava que passássemos. Tem estado a acontecer muitos assaltos em Luanda. Um pouco pelo país, mas Luanda é o grande epicentro dos assaltos. Há um modus operandi dos bandidos, eu considero assim, são mesmo bandidos, que andam com os azuis e brancos, não é? Chamados taxistas candongueiros. E operam de um jeito muito matreiro para roubar telemóveis e até dinheiro aos candongueiros. Particularmente aqueles que sentam aqui no primeiro e no segundo banco ao pé do condutor. A Polícia Nacional conseguiu apanhar não diria uma rede, mas um taxista e o seu cobrador com os passageiros por causa de uma denúncia. Levaram até a esquadra, nós não vamos dizer qual é a esquadra aqui, mas as imagens também já estão disponíveis nas redes sociais para muita gente, e pediram ou exigiram ao automobilista que mostrasse como tem sido o modelo para roubar os telemóveis. Veja conosco no Angola Alerta e presta atenção. É agora. Alerta! Veja, como é que você faz?
Ah, dizem que a porta não está boa. Ok. E você... Olha aqui, pai. Olha mesmo aqui. Quanto tempo vocês fazem isso? 2 meses. Quanto? 2 meses. 2 meses. Andam sempre os dois, você? Sim. Vivem onde? Eu vivo aí, aqui na Baixa de Caçanhos. Voltem a me dar essas imagens que vamos ver assim a estratégia, o modus operandi que eles atuam. Né? O cobrador faz aqui a simulação, né? Ela já está com escoriações por causa dessa situação com a polícia. Ele fecha a porta, faz um truque de que aqui, como é que chamam? Os frisos, né? As borrachas não estão bem. O passageiro que está aqui na ponta, ele tira o telemóvel do passageiro de forma muito sorrateira, sem o passageiro dar conta. Na medida em que ele vai emagrece mais, não empurra, ele está a tirar o telemóvel, está a ver? E passa logo para o motorista. Que o motorista também está no jogo, como diz, está no game, não é? Está no roubo. Preste atenção, você que sobe no telemóvel, evite o máximo andar com o telemóvel. Aliás, eu fui vítima disso no meu Sambila, né? Eu via do Sequel e estava ali onde está o Roque Santeiro. Estava no Candongueiro no segundo, eu próprio, né? Com um iPhone assim também da segunda parte, né? Eu estava no segundo banco, ali onde tenho o segundo banco de trás, depois tem um pequenino. E ali ao pé da esquadra policial, aquela estrada nova, ao pé da esquadra, eu ia fazendo uma mensagem para alguém que estava a negociar comigo um produto. Fazer a mensagem, ali é uma paragem perigosa, ao pé da esquadra, sentido que dá ali ao Dom Bosco, não é? E de repente, estão a chamar, o cobrador abriu a porta, começou a chamar para entrar os passageiros, não, aquilo era tudo uma negociata. O tipo que fingia que estava a entrar para ir para o banco onde eu estou, puxou-me um telemóvel e entrou Roque Santeiro adentro. Há um que simula que está a dar corrida para ele, melhor dito, levou-me o telemóvel. Bom, a salvação é que quem usa, felizmente eu tive esse smartphone, quem usa um iPhone do gênero tem como por causa dos aplicativos, e fui para o engenheiro que tinha metido os códigos e aquilo ficou bloqueado, seguramente só deu para ele jogar e tal. Mas agora também já estamos a ouvir ali nos congoleses que também já os nossos irmãos do Congo que desbloqueiam os engenheiros, desbloqueiam o telemóvel. E estão mesmo ali junto à Nova Sotec mais chamado. Bloqueia o telefone, desbloqueia o telefone, desbloqueia... Quer dizer, aqui, esse tipo de até o governo podia captá-los para estar, ou cooptá-los, melhor, para estarem numa estrutura maior e começarem a fazer trabalhos de recuperação de telemóveis, ou então de fabrico. Dizem que aqui já fabricam telemóvel, ainda nunca vi nenhum telemóvel de Angola, mas enfim, se calhar já alguém deve ter me ligado com telemóvel. Tu já deves ter ligado, eu não. O Teca diz que também não, não sei qual é a situação. Em função disso, da questão dos roubos, nós temos umas imagens aqui do condomínio Golden. Esse condomínio está bem aqui, pertinho do posto de combustível dos Mirantes. Não é? O roubo aconteceu no condomínio, o ladrão foi, certamente, pulou o muro do condomínio Goldens do Talatona, ele pulou o muro, não sei quem lhe deu a pista da casa, arrombou a porta de casa do condomínio, tirou a chave, repare, a chave do carro dos proprietários do condomínio, abriu o carro, repare como é que esse ladrão é genial, abriu o carro, roubou as coisas de casa, foi meter no carro como se ele fosse o proprietário da casa, na maior calma, pois caraca, mano, qual é? O tipo vê muito filme, acho que ele vê muito filme, roubou, né? Saltou o muro. Quem está a fazer adentro para ir para a administração de Talatona sabe que aquele condomínio está ali ao pé do posto de combustível dos Mirantes, chamam bomba, mas eu costumo dizer bomba explode, aquilo é posto de combustível de abastecimento, não existe bomba de combustível, é posto de abastecimento. E ele entrou, né? Apanhou a calmia, consegue entrar, nós não sabemos como é que ele conseguiu entrar dentro da casa, mas disse que arrombou a porta na parte traseira, entrou, encontrou a chave. Atenção, os senhores que vivem nos condomínios e senhoras, né, detentores de casas do condomínio. Eu não, moro num chimbeco qualquer aí no bairro, então não tenho como isso.
A segurança deu conta. Está aí o ladrão. Põe aqui a imagem. Dê uma imagem. Põe a imagem do ladrão. Está aqui o ladrão. Né? A segurança do condomínio pegou. Dê uma imagem. A imagem. Tem uma imagem mais nítida dele. Tem uma imagem mais nítida. Não é esta. Tem uma segunda imagem, produção. Tem uma segunda imagem. Uma imagem mais nítida em que aparece o rosto dele. Já vamos falar das coisas que ele tentou roubar. Após isto aqui tem uma imagem dele. Exatamente, a imagem é esta. Está muito lenta, a produção. O que é que se passa? Já não receberam salário. Hoje é dia 22. A imagem é esta. Pô, este é o ladrão. Está aqui o segurança. O seguranças apanharam. Agora pode rodar. É este, o cara de sapo. Não vê outra coisa, vadio, troglodita de uma figa. Nós também estamos aqui a dar o litro para conseguir alguma coisa. Olha, encheu o carro com coisa, até fronha e roubou. Esse ladrão não tem juízo, capeta de uma figa. Olha que está aqui. Começou a meter as coisas na viatura, tudo, como se ele estivesse a fazer uma viagem, é o dono da casa. Caraca, aqui há gênios. Vai lá trabalhar essa cara. Também trabalho no Angola. Está difícil para todos nós. E foi, quer dizer, ele pegou até guitarra. Agora parece ser músico. Eu queria tocar um bocadinho ali, mas a vida estava a sofrer, vale. Estava a sofrer, vale. Queria tocar um bocadinho um sucesso dos Irmãos Almeida, né? Para essa situação. Tá aqui, isso aconteceu no condomínio Golden do Talatona. Ali, bem na rua 21, Avenida 21 de Janeiro, na ligação com o posto de combustível do Talatona. Talatona ali é Mirantes, não é? Dos Mirantes, naquela zona onde aconteceu isso. Olha, vamos para um breve intervalo e nós voltamos. Daqui a pouco vamos beber uma água e voltamos já. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Das Chanas do Leste, nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. Boalinga. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Huambo. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo Sol Nascente, a escola do Huambo. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito difícil. A edição de segunda-feira na sua estação, aqui o seu canal Camunda News, a trazer a informação para si e queremos continuar a distribuir o máximo nos grupos do WhatsApp e convido os seus amigos que nós estamos aqui para trazer as imagens e também os depoimentos desta Angola que nós queremos ver melhorada. Há mais de um ano que os comerciantes e feirantes do mercado da Chapanguele, no Lubito, estão sem um espaço digno para a comercialização dos produtos. Esta situação está a fazer com que os comerciantes e vários daqueles que fazem o trabalho de venda naquela zona acabam por vender à beira da estrada, correndo vários riscos de vida e também da sua saúde.
Informações que chegaram até a nossa equipa de trabalho em Benguela dizem que o anterior espaço onde vendiam antes de terem ido para esta zona está em meio a um conflito de venda fraudulenta. O Bernardo Arantes, com as lentes interessantes de Paula Elisa, foram até o local. Vamos ver a reportagem aqui e agora. Angola alerta. A caminho de 2 anos, desde a desativação dos mercados informais no município de Lubito, vários feirantes decidiram comercializar seus produtos em praças improvisadas. Por exemplo, no antigo mercado do Chapanguele, estas senhoras arriscam as suas vidas vendendo à beira da estrada. A dificuldade que estamos a passar aqui na praça, não temos praça, estamos a vender aqui. Assim que você vende de 16, 17 horas, vocês têm que... Cliente não temos. Estamos cansados de ficar aqui nessa poeira, não sei quando que vão nos dar praça. Nos tiraram aí com uma pressão que até aqui não está se vendo nada do que estão a fazer aí. Será que vão entulhar e vão organizar bed para quando vão nos pôr daí? Mas estou a ver que o ano está quase a acabar, próximo mês é setembro. Não sei até quando o negócio está tudo, estamos dispersos, não temos paradeiro certo. Estamos toda dividida, não sei até quando esse administrador, o novo administrador que entrou lá, quando é que vai nos organizar. Estamos cansados de ficar aqui nessa poeira. Sempre que a gente vai lá reclamar, eles só prometem que a praça já não vai voltar mais ali. Eles têm um lugar que eles prepararam, mas isso já vai há 1 ano que eles vêm prometer. Dizendo que tem um lugar onde querem vão nos pôr. Mas até aqui não tem resposta, não faz nada. A senhora Miloca é comerciante e fala dos constrangimentos que tem passado por falta de um mercado definitivo. Enfrentar muita dificuldade porque quando os caminhões passam é mesmo um risco. Eles passam a ponto de bater na montra, às vezes tem que desarrumar para o carro passar bem. E as montas às vezes estão em engarrafamento. É mesmo duro vender aqui na estrada. O que me faz vender aqui é falta de lugar, porque se tivéssemos uma praça grande, é claro que nós não poderíamos estender aqui à beira da estrada. A tardinha precisa se preocupar para arrumar cedo por causa dos caminhões. Todo santo dia aqui acontece acidente de moto. Todo santo dia. Ontem ainda atropelaram um senhor e um miúdo de 5 anos aqui. A sorte não, ninguém se feriu. Só sei até quando. Nós somos angolanos, somos estrangeiros. Ele tem que ver essa situação daqui do Lubito. Quem disse que Lubito aqui nunca teve praça, é uma praça fixa. Como é que está a ser aqui vender na estrada? Aqui está mal, é só aguentar as poeiras. Não está mesmo mal. Não está a render. A administração já falou alguma coisa sobre o novo mercado? Já nos falaram, nos tiraram já documento que vamos dar praça, até aqui não estão a nos dar. A palavra que eu tenho para lhes dar é que deixam só nos resolver com a praça, porque está mesmo mal, a situação está mal. Não temos mesmo como fazer, só para nos devolverem a praça, porque já não temos mais onde vender. Falta de mercados informais no município de Lubito preocupa feirantes. Esta é a Califórnia, não é? Esta é a Califórnia de Angola. Está aí. É a Califórnia. 4 anos depois, transformou-se a Califórnia. Está num paraíso. Todos nós queremos lá ir viver. E aí está, não é? A montra, pelo menos a literatura, está a cabuenha e o tomate na Califórnia. Entre pessoas e carro, caminhões e tomate, limão, livros, tudo misturado, sem setores divididos, porque a população foi colocada aqui ao arrepio, foi colocada aqui aos empurrões, não é? O Chapanguele foi retirado do mapa porque havia interesses ao nível de Benguela, no Lubito, para aquela zona, como sempre, são pseudos empresários que querem os locais que para eles próprios não pensam nas populações. Sabemos que nós não temos uma rede de indústria que satisfaça a população e serem enquadrados para este trabalho. A isto acaba por ser, até certo ponto, uma vergonha para a governação, porque a nossa população continua cada vez mais gerações e gerações serem de comerciantes e comerciantes com uma desordem tal, porque chega aqui o Mamadou, chega aqui o Alibaba, não é? Os ladrões também, os 40, todos eles misturados, não é? Fazem das suas, chega o chinês, chega o indiano e o angolano fica a lamber o dedo aqui. Nós estamos em Benguela, Lubito, é populacionalmente grande, é sim senhora. Podia-se fazer alguma coisa melhor? Faria-se. Então, para se tirar a população de um local, por que é que não se arruma um outro local?
Por que é que não se dá a arrumação de outro local de maneiras a criar condições dignas a essas populações? Será que no Lubito não há um espaço que se possa ter um mercado decente, que se possa ter um sítio em que as pessoas consigam vender com dignidade, que ponham os produtos, consigam lavar, limpar, guardar até os mantimentos e não poder levá-los até a casa? É que nós colocamos as nossas populações na indigência. Período eleitoral, todo mundo quer ir a Benguela. Todo mundo quer ganhar o voto dessas pessoas. Todo mundo quer vender uma imagem que não é. Aqui Califórnia. Califórnia é um caneco, aqui tem Califórnia. Nem um pouco mais ou menos, né? Lembra-me aquela história como alguém, os americanos que vieram a Angola fazer um concerto, não é, de show, e disseram, olha, vamos levar para jantar no Miami Beach. Oh, caraca, sério, Miami? Angola tem Miami? Uau, very, very good, vamos lá. E lá fora, Miami era um restaurantezinho, não é? Até hoje ainda está lá no Miami. E perguntaram, então, já chegamos em Miami? O Miami é aqui. Oh, caraca. Então, apesar que era a ilha completa, com condições, o Miami é uns poucos metros quadrados que estão aí. Caraca, fala sério. Angolano inventa, é a fome. Inventa e como inventa. Essa situação é complicada. Em Benguela, o mercado está num local que não é propício. A população foi retirada do Chapanguel no espaço em que vendiam. O governo da província achou que não, mas há quem diga que o novo governador de Benguela também já desfez e meteu um travão àqueles indivíduos, isso é uma informação oficiosa, que estavam com o interesse de abocanhar o espaço. Agora, vamos pedir a sensibilidade do governador, não é, que possa encontrar um espaço diferente para essas populações. Porque as populações precisam, no mínimo, já são pobres, já fazem das tripas o coração para sobreviver. São eles que dão o litro para termos cidadãos que não há dignidade de ser um país, não é? Ou uma terra, se quisermos, que eu costumo aqui dizer, estamos longe de ser um país com as dificuldades que temos. Fora disso, é complicado. A situação de Benguela preocupa não só os feirantes, como também as populações ao redor, porque a venda depois traz consigo bandidagem. Depois há o risco de perderem a vida, como disse aquela jovem, ao meio aos caminhões e as motos que caem, têm que tirar o produto, volta. É uma situação que já não nos dignifica. Quem nos colonizou, quando vê isso, ri-se na nossa cara. Sabe por quê? Porque o governante, que se diz governante aqui, que faz essas situações, vai lá em Cascais, compra casas e o branco olha para ele, lá está. Vieram com aquilo que é do povo e nós fizemos alguma coisa e ainda tiraram-nos daí. É saudosismo, não sei, interpreta como quiser, mas essa é a grande pobreza que nós temos ao nível da nossa população. Há uma situação que está a acontecer que tem a ver com o ponto de paragem de muitos candongueiros. A falta de paragens para os peões e automobilistas em Luanda sempre foi e é um desafio às autoridades administrativas desta cidade de Luanda. Os candongueiros que fazem circular pela rua Machado Saldanha ao bairro Popular, até aos Correios no Golfo 1, vivem um drama de não existência de paragens ou parques de descarga e carregamento de passageiros. Há alguns meses, por iniciativa dos candongueiros, decidiram organizar-se por ordem de chegada numa zona pública bem ao pé do velório do cemitério de Santa Ana, aí ao bairro Popular. Mas a situação parece não ter agradado a alguém da administração. Veja o trabalho de Nildo Vidal com as câmaras de Fábio Caldeira. Vamos lá. Agora, Angola. Alerta. Estrada Machado Saldanha. Deste ponto pode ver-se os carros parados. Fazem táxi. Avocumbi, Correios, Sanatório é o troço habitual aqui. Antes estavam neste espaço que agora está vazio. Era aqui onde estes carros estavam organizados para o serviço de táxi. Foram tirados daqui para a berma da estrada. Antes parávamos aqui dentro, mas agora estamos a parar aqui fora, né? Porque falaram que esse aqui é propriedade do Estado, então não é permitido carregar aí dentro. Então estamos aqui fora, aguentar aqui. Foram obrigados a sair porque anteriormente eles carregavam aqui no espaço do velório e posteriormente apareceu a polícia e disse-lhes que não poderiam efetuar aqui o trabalho de táxi. Então eles perguntaram o que poderiam fazer e pediram que arranjassem um espaço. Razão pela qual agora organizaram-se aqui e fazem por ordem de chegada.
Mas só que também outra coisa, o trânsito aqui tem sido obstruído porque eles têm feito aqui naquelas horas manobras perigosas que não têm sido tão boas, que não é muito aconselhável. Então, antes estava melhor? Anteriormente sim, porque tinha um espaço para carregar, porque eles estavam bem organizados. Tinha um espaço para carregar, não estavam assim, por exemplo, conforme tens a oportunidade de ver, está a obstruir o trânsito. Aqui cria muito constrangimento, tem sido muito engarrafamento, através desse congestionamento. Porque imagina, são dois sentidos e com mais uma faca eles a carregarem aqui, acredito que fica um pouco complicado. Do outro lado estão os azuis e branco, que vão para o Casquel. No conforto deste táxi, ouvimos este taxista, que exerce a atividade há cerca de 3 anos. Estávamos organizados aqui no velório, fomos obrigados a sair há cerca de 2 semanas. A administração diz que tem que legalizar essa paragem. Então nos meteram cá por fora. Falaram, ou carregam lá na Cimex ou aqui. Mas nós optamos aqui por quê? Porque lá na Cimex está mesmo mal. Está mesmo muito mal. Tem obra, a via está cheia de buraco, está muito esburacado. Então é por isso que nós optamos sempre a carregar aqui. Ou não sei o que está a se passar, esse espaço está livre. Não sei o que está a se passar para nós não carregar aqui dentro do velório, aqui lá por fora. Só queremos saber isso que está a se passar. Ninguém nos diz nada. E qual é o constrangimento que vocês têm estado a registrar desde que mudaram? Essa já é isso, acerca de engarrafamento. A confusão aqui na cidade é muito engarrafamento. A polícia vem, aqui não se carrega, outros vêm, epá. Não sei mais onde é que vamos recorrer acerca disso. Eu não sei mais onde é que vamos recorrer. Antes estavam bem melhor organizados. Aí dentro, bem melhor organizado. Chegou, carregou, saiu, não tirei esse constrangimento. Agora, desde que estamos lá fora, o cenário é isso que o repórter está a ver aqui. Está a dificultar mesmo muito o trabalho. A ordem de chegada, além disso, o espaço é muito pequeno. E a polícia também, quando paras mal, para ele parar mal é onde ele disse para você parar. E é complicado. Nós já não estamos a entender se não liberam esse espaço que está do outro lado, porque permanecemos aqui, mas não temos sossego com a polícia. A versão da polícia é que não é paragem, para já. Mas quem nos colocar aqui mesmo é o próprio comandante da esquadra, que para poder carregar aqui, porque tem uma outra paragem que é da Cimex, essa aqui é do velório. Só que aqui a única paragem mesmo é essa na estrada. A versão deles é que temos que parar na Cimex, e na Cimex não cabe todos os carros. E aqui na estrada, transtornos também na circulação? Exatamente, sem dúvida nenhuma. E muita mesmo. Às vezes é necessário a intervenção mesmo da própria polícia, porque é ordem de chegada, mas há quem sempre prefere passar por frente e acaba por estacionar mal e vai constranger mesmo a via. Está mal. Está mal porque aqui está criando engarrafamento à beira da estrada. É por isso que temos que lutar para poder pedir que nós podemos voltar aqui dentro desse viaduto. Antes era a ordem de chegada, agora está a ser muito arrogante. Os taxistas não querem mais esperar porque não é mais ordem de chegada. Querem só já eles lotar já de uma vez, só já. E agora não está dando, nós não estamos a gostar desse tipo de vândalo que eles estão a usar. Está a causar transtorno, por quê? Porque eles não querem esperar, quem só chegou, encheu, foi embora. E antes era melhor, como era aqui dentro, era melhor, era a ordem de chegada, todo mundo esperava. Então vocês querem voltar aqui? Sim, queremos, sim. Eles dizem que foram os responsáveis da administração do distrito urbano do Neves Bendinha que os obrigou a abandonar este parque onde carregavam de forma organizada. Atrás de mim está a administração do distrito urbano do Neves Bendinha. Foi ela que, segundo os taxistas, proibiu eles a não fazerem mais a paragem dali da zona do velório como lugar de carregamento. Na tentativa de ouvirmos a administradora distrital, que infelizmente não se faz presente no momento por estar a efetuar trabalho de campo. É um assunto pelo qual voltaremos em próximos tempos. Muito bem, Nildo Vidal e a equipa a ir até a administração distrital do Neves Bendinha. Neves Bendinha foi um nacionalista ligado ao MPLA. Esta é a Machado Saldanha. A Machado Saldanha é a via que sai dali da entrada, a saída da de Olinda Rodrigues, aí ao cemitério, vai dar até a ligação do posto
de combustível da Sonangol que liga o bairro Popular ao Golfo 1. Essa rua chama-se Rua Machado Saldanha, que também é uma denominação por conta dessas questões políticas. Aqui os automobilistas disseram bem, essa administração, e queremos que a administradora, se vir este vídeo, nos contacte para falar porquê da proibição daquela zona. É um local público, aliás, o velório não se pode, de maneira alguma, justificar, porque o velório tem já um parque excessivamente grande, que cabe. Já fui a funerais de pessoas de toda a gema, até com o Presidente da República, naquela zona, aliás, foi ali o velório do mais velho Jacajamba, por um lado. Ali tem espaço suficiente no cemitério de Santa Ana para parqueamento das viaturas. Não podem justificar-nos que aquela zona foi proibida por capricho da administração. Quero crer que não seja isto. Agora, se é uma questão de rentabilidade, era também uma questão de educação com os automobilistas. Conversar, se eles têm renda e aquilo é um espaço público, foi construído com o dinheiro deles mesmos, que são o Estado, nós que somos o Estado, era apenas aplicar uma taxa mensal, conversar com eles, chamá-los, sensibilizá-los. Aliás, deve ou devia gerar emprego. Ali, era a própria administração, em vez de serem esses jovens sorrateiros que não têm emprego por conta da vossa governação má, não é? Era trabalhar com jovens ao nível da administração, treiná-los, serem eles os fiscais da organização e estes receberem um ordenado ou um subsídio mensal por conta desse dinheiro que eles dariam mensalmente a cada viatura. É que a organização era tão bem feita que você só podia subir, como é regra lá fora, no primeiro carro. Sobes no primeiro carro, depois dele estar lotado, vinha o segundo carro. Era tão organizado. Agora, eu posso compreender que aquilo não estava legalizado, sim, mas agora a senhora administradora distrital não estava legalizado, e onde é que meteu-los? No meio da via. Como se não bastasse, tem um posto de combustível. Esta é uma via Machado Saldanha, que também um dia vamos falar disso, muito concorrida, porque por causa da vossa incompetência. Como é que dentro de um bairro mítico, como o bairro Popular, permitam que todas aquelas casas sejam lojas de vendas de peças, não só contrabandeadas, como também aquelas legais, por parte dos nossos irmãos nigerianos? Porque passa-se tráfico de droga ali, passa-se outros tipos de tráfico naquela localidade. E aquilo atrapalha o trânsito de quem lá vive, como de quem circula. Era em Viana abrir um ponto na zona do Benfica, Cacoaco, uma zona com 8, 15 quilômetros até chegar, que seria só zona de venda de peças, só podiam permitir bancos, serviços de alimentação, bares, restaurantes e lojas organizadas, não é? Numa iniciativa pública ou privada, que podiam ter alguns metros quadrados, conforme fizeram alguns do Golfo, para venda de peças. Ou seja, eu sei que quero comprar peças segunda mão ou nova, vou para o mercado das peças. Não seria nos bairros, meus senhores. Aquilo é uma vergonha que essa casa vende peças, essa que está ali, todas elas, e aquilo cria um imbróglio, cria uma desordem. É tão feio, estrangeiros passam por aqui, quer dizer, riem-se de nós. Nós não podemos admitir que na nossa terra hajam situações do gênero, quer dizer, é tanta incompetência que não se consegue organizar uma coisa simples. Isto aqui que disse o jovem, era uma coisa organizada. Produção, dê-me as imagens. Aquelas imagens primeiras que eu filmei a partir dessa pedonal. Nós temos a Diolinda Rodrigues. Passem, exatamente, deixa-me rolar essa imagem. Olhem para isso. Era assim a organização deles. Um por um. Inclusive, quem está aqui no meio já tinha dificuldade com a fiscalização. Eles faziam todo esse trajeto aqui, como pode perceber. Tem que lotar este carro e, né, já está a sair, porque ele já está lotado. Agora vão entrar neste segundo. E era assim por ordem. Esse é um trafulheiro, já que entrou. No dia até eu vi a discussão que fizeram com ele. Não é? Então eles têm que seguir e por ordem. Esse vai sair. Quando esse sai, dá espaço a este, que vai puxar um pouco o carro dele, não é? Porque os outros vão carregar. Sucessivamente a ver, este está a girar para fazer o sentido giratório. É assim, né? Este também é trafulha. Vai entrar aqui, não devia ser o vermelho. Há uma desordem aí. Mas era esta organização. Agora, o velório tem toda a parte frontal
do velório. Eu desci, fui eu com o telemóvel fazer essa filmagem aqui para mostrar os automobilistas e também mostrar à sociedade que é possível organizar agora limpeza, era arrumar aqui o parque, era ter equipas, não esses jovens assim de forma desorganizada, não, era toda a estruturação e criar uma forma de renda. E isto podia gerar um modelo de organização como vimos no Golfo Correio. Podia-se fazer isso em Cacoaco, podia-se fazer isso na Mutamba, podia-se fazer isso no Kikolo, podia-se fazer isso na Cuca, nos congoleses. Enfim, em vários pontos de Luanda devia-se fazer um modelo de organização. De maneiras que isto começa a acostumar as pessoas a estarem organizadas. Porque nós aqui, para lá também da incompetência do governo, há também uma grande incompetência do cidadão. Não estudou, escolaridade zero, depois compreensão é já daquela de matumbice, que já não entende ninguém, não é? Vamos fazer só tudo a balde, cada um faz o seu. Mas isto é um jeito organizado de se poder ter as coisas. Começamos a entrar no encaixe, entrar nos pontos assertivos, senão não chegamos lá. Agora, a senhora administradora tem que procurar a Camunda News, tem que ligar para nós para prestar uma declaração. Queremos saber se aquele local público, por que se proibiu? Precisam pagar? Precisam fazer uma comparticipação, o dinheiro vai para a conta do tesouro, ou então aquele local tem que ficar assim mesmo. Agora as senhoras tomaram aquilo que também não pagam nada e nós temos que começar a cultivar o pagamento sobre aquelas coisas que nós nos beneficiamos com o nosso próprio dinheiro foram construídas. Porque senão não vamos organizar isso. Tal como vimos aquela questão a semana passada das bacias de retenção. É necessário mudarmos o comportamento do angolano. É necessário olharmos para o nosso país como nossa propriedade, para a nossa terra e chegarmos a país, porque volta e meia nem somos um país sequer, ficamos apenas pelo nome, não é? Então vamos ficar também por aqui hoje. Por hoje é quase tudo. Acompanhe-nos em repetição, pode também olhar no YouTube e encontrar os nossos programas, sugere-nos como é que estamos a ir e dê-nos sugestões também de reportagens nas zonas onde vocês estão. A produção tem disponível um número que coloca em nota de rodapé para que possam enviar para nós aquelas zonas críticas e também as melhorias da situação. Uma nota final é dizer que a cidade de Luanda, por conta das nossas críticas também, está a ser já iluminada e reparada. Os pontos onde eram críticos à iluminação, hoje a Avenida Ho Chi Minh já tem outro brilho, a Avenida dos ex-combatentes também está já noutro nível. Estamos a ver também a Cônego Manuel das Neves. A iluminação aos poucos vai tomando. Esperemos que isso não seja um charme apenas eleitoralista e que depois isso volte a apagar. Era apenas trocar fusível, trocar uma lâmpadazinha e as coisas estão a encaixar-se. Parece que já é iluminação, mas ainda é pouco para aquilo que nós queremos. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Fique bem. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Estamos cansadas, papá. Olha só, papá. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papá. Olha só.